Iniciar a gravação. Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o quarto episódio da terceira temporada do PodPuts. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno, tudo bem com você? E aí, Heitor, tudo bueno? Então, vamos lá começar mais um episódio com muito mais conteúdo. Boa, Bruno. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas, que hoje vamos falar sobre firewall. Hoje esse bordão caiu certinho, hein? Bruno, fala pra gente, o que é essa parada de parede de fogo? É, a gente sempre usa, e a referência tem muita gente que entende. Quem é do nosso mundo entende na hora a referência, mas hoje é o dia dele. Então, certo, vamos começar pela definição. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o dicionário. Segundo a definição, firewall é um dispositivo de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída de rede, com base em suas regras de segurança pré-definidas. A gente vai explicar mais à frente, mas para quem entendeu, ele é o carinha ali, ó, o guardinha que cuida quem entra e quem sai. Ele serve para proteger uma rede privada ou um sistema individual de acesso não autorizados. Assim, como sempre, né? Mantendo aquela coisa que a gente tanto fala, que é a segurança e a integridade dos dados. Legal, Bruno. Quem está ouvindo a gente, experimenta dar um netstat aí no prompt, mas não se assusta, você vai ver um monte de conexão. Eu lembro que a gente fez um episódio falando sobre segurança em profundidade. É aquela que a gente coloca várias camadas de proteção para proteger o que é importante. Pensando nessas camadas, o firewall é uma das mais importantes, certo? Ele filtra o que vai passar ou não pela rede. Igual você falou, é tipo o segurança da balada ali, Bruno. É isso mesmo. Pensa assim, o file, ele pode ser dos dois, tá? Ele pode ser um software como pode ser um hardware dedicado a file. Os mais modernos contam assim com a parte de inspeção de pacotes, eles fazem filtragem de conteúdo. Ele tá lá assim, ó, realmente para proteger. A função dele não tem outra, é proteger a rede. Essa fala que temos, que tudo começa de um episódio bem famoso que a gente usa assim, que abre um Windows, mas fecha as portas, é exatamente o que o Fire faz. Bruno, acabei de ter um insight aqui. Você falou de inspeção de pacotes. É como se o segurança da balada revistasse as pessoas, né? Olha que legal, dá para entender bacana assim, né? Então, se seguindo essa tua analogia, ele revista as pessoas e ele fica de olho quem tá na rua também. Interessante. E foi legal você ter falado de firewalls modernos. Para manter a tradição, eu vou contar uma rápida história do passado aqui. Bem no final da década de 90, já no Ufa, começo ali 90, dos anos ainda tá 2000, pertinho. eu tinha, eu tive contato ali com uma distribuição que é mais das antigas, pode ser que lembre, chamava Coyote Linux. Se eu te contar, Bruno, que ele é um disquete, tinha um sistema operacional que cabia nesse disquete, e esse sistema operacional transformava o computador em um firewall. Você acredita? Faz muito tempo, mas é verdade. E é muito legal ver que a tecnologia ela evoluiu muito ao longo aí desses, o quê? Mais de 20 anos. Então, eu até tenho um comentário, mas antes eu queria só. Quando a gente tava conversando e eu fiquei pensando, a distribuição que tu tinha se chamava Coyote Linux. Isso. O Coyote e o Pinguim. É, Partindo do princípio que o Coyote se alimenta de bichinhos do tipo Pinguim.
É, você tá confundindo com Papaléguas, hein? É, pode ser. Mas há uma referência aí, né? Pois é. Olha, Heitor, vamos ser sinceros. Quando eu aprendi o que era Unfile, porque eu queria que ele parasse de bloquear as portas, eu já estava bem mais à frente que tu. Porque eu só descobri que existia essa coisa chamada File no Windows 95. Sim, bons tempos. Oh. E justamente eu queria que ele desbloqueasse as portas porque eu queria jogar. Porque, claro, eu tô falando 95 com o Internet Explorer, que já ia pra internet de escada. Você tinha Netscape também? Sim, sim. Era bom, né, na época. Baixava as músicas por ele, botava no meu Winamp e ali eu ficava ouvindo enquanto tava com a outra telinha no jogo. Nossa, ainda bem que o pessoal não tá sentindo o cheiro de naftalina desse papo, né? É verdade. Bom, gente, vamos seguir, vamos focar aqui, que hoje o assunto é firewall. Bom, podemos dizer assim, ó, existem dois tipos, tá? O primeiro é o stateful e o segundo é o stateless. Os firewalls que são do tipo stateful monitoram o estado da conexão. Basicamente, eles permitem o rastreamento do estado da sessão, enquanto os firewalls que são do tipo stateless filtram pacotes com base nos critérios específicos que são considerados pela conexão. Além disso, gente, os firewalls, existem firewalls do tipo proxy, que são aqueles famosos firewalls de pacote, que filtram os pacotes, como o Heitor citou antes. Bom, o nome proxy quase todo mundo que nos escuta, que é de TI, conhece, né? Quem já não ouviu falar, quem não teve que configurar um proxy para acessar um site. Bom, os proxies, eles atuam como intermediários entre o cliente e o servidor. Para quem só configurou e não sabe onde é que eles estão, é bem ali no meio. Eles inspecionam e filtram o tráfego em um nível de aplicação. Já os que filtram os pacotes e operam em nível de rede, analisando e filtrando pacotes com base nas regras. É um pouquinho diferente, mas no final é tudo para proteger a conexão, né? Falando em proteger, vale a pena, Bruno, fazer aqui um adendo sobre DMZ. DMZ, né, aquela área de rede desmilitarizada, que ela fica entre a rede interna e a internet. Tu É sabe, nessa área. tu sabe que Oi. eu nunca me acho nessa DMZ. Eu sei que ela existe, eu sei que as pessoas usam, eu sei que ela é famosa para fazer, por exemplo, um honeypot, para fazer algumas coisas, mas para mim aquilo ali parece uma zona cinzenta. É, ela é feita para permitir, né, o acesso ao público externo. Você coloca os servidores ali que vão ser acessíveis de fora da sua rede. É, fora da sua rede interna, você consegue chegar nessa área. Então, você imagina, é muito importante um firewall e tem que estar muito bem configurado nessa parte da rede. Não adianta Sim, colocar um firewall e não fechar as portas, igual a gente sempre fala aqui, né? exatamente. Ele vai controlar o tráfego da rede interna, da DMZ e da internet. Então vai ficar nesse meio campo. Aí o firewall ele tem que garantir que apenas o tráfego autorizado alcance os servidores da DMZ. A gente sabe, né? Assim que a gente sobe um serviço na internet, já tem aquele bando de robozinho que começa a coletar dados. Todo cuidado é pouco, tem que prestar muita atenção. Quando você vai subir alguma coisa, já vai ter alguém ali xeretando, pode ter certeza. Aí o firewall vai te proteger. É verdade. Mas olha só, eu tava pensando aqui. Tu falou que o do file que cabia num disquete. Gente, pra quem não lembra, disquete é aquela coisinha quadradinha, igual o ícone do salvar do Word. Vamos lembrar um pouco da história dos firewalls. Eles têm origem nos primórdios da internet, quando as organizações começaram a conectar suas redes locais em redes globais. Essa conexão
ela começou a gerar preocupação, justamente pelo que o Heitor falou. Nos tempos atuais, tem os robozinhos, mas antes eles já pensavam: se a gente está entrando numa rede global, o que vai proteger a segurança deles? Até porque, do mesmo jeito que eles estavam pensando na segurança, tinha uma outras pessoas pensando em como eu vou atacar. E esses ataques se tornaram mais sofisticados. Conforme conseguiam atacar e ter lucro e ter vantagem, eles se tornaram mais prejudiciais. Mas já aconteciam desde o começo da internet, desde que Duke Nukem era jogo bom. Os primeiros Firewall eram dispositivos simples que operavam em nível de pacote. Eles filtravam o tráfego com base sempre nos endereços IP e porta. Tipo, tu mandava o teu e-mail, o e-mail chegava no firewall e o firewall lia: tu vai ir para qual IP, por qual porta? Ah, tá dentro da minha rede? Passa. Podemos chamar os firewalls de primeira geração. Esses firewalls faziam uma filtragem de pacotes analisando o cabeçalho dos pacotes para tomar as decisões de filtragem. Eles não levavam em consideração o conteúdo real que estava ali dentro, era só o cabeçalho que eles olhavam. Não era tão bom, mas funcionava pelo que tinha na época. É o famoso é o que tinha. Aí depois chegaram os firewalls de segunda geração. Inclusive você falou do Duke Nukem e já era a segunda geração para mim, viu? Porque eu comecei ali com Doom, com Wolfenstein, que era um pouquinho mais antigo. Mas aí na segunda geração, tá parecendo Pokémon a gente falando assim, né? Vai evoluindo. É verdade. A segunda geração ela começou a incluir recursos de inspeção de estado de conexão. Aí isso deu origem aos firewalls stateful, aquele que você comentou lá no começo, Bruno. Os firewalls stateful, eles foram capazes de monitorar o estado da conexão de rede, permitindo uma abordagem mais sofisticada para controlar o tráfego. É, pode ser, mas não parou por aí. À medida que as tecnologias de rede e as ameaças cibernéticas continuavam a evoluir, os firewalls também começaram a avançar para acompanhar. Aí surgiram diferentes tipos de firewall, como firewalls de aplicação, firewalls da próxima geração, que são os famosos Next, né? Também tem os conhecidos como NGFW. Isso, NGFW, viu? Eu tava tentando falar a sigla e não sabia. Daqui a pouco saiu natural. É É assim o mesmo. Next Generation, né? Isso! Eu tava tentando lembrar o nome correto. Next Generation Firewall. Isso. E as soluções de segurança unificadas, que hoje em dia a gente usa, conhecidas como UTM, que também combinam vários recursos de segurança além do firewall. O TM, eu lembro que a gente no episódio do Open Source chegou a comentar do PFSense, né? E Sim. você falou aí dos Next Generation Firewall, é muito chique esse nome, né? É um nome assim, bem Sabe que interessante. cada vez que eu escuto, aí é uma coisa minha, tá? É meio paranoia da minha cabeça, mas eu escuto falar dos Spyro de Next Generation, me lembra do Star Trek, que a segunda temporada depois do Picard é o Next Generation. Pois é. A gente pode pensar no Pikachu e no Raichu também, né? Já que eu falei do Pokémon. Sim, Essa referência também é antiga, né? O pessoal mais moderno ainda assiste Pokémon, não sei. Que é bem antigo o Pokémon, né? sim, mas o Pokémon não morre, né? Eles fazem outra, um a cada ano, então E deve o olhar, menino não mas. cresce, né? O Ash tá do mesmo tamanho. Não, deve olhar, mas não deve mais ser o Pikachu. Beleza, desculpa esse devaneio. Gente, voltando, os firewalls, eles são peça fundamental da infraestrutura de rede, e isso para a organização de todos os tamanhos. Toda empresa tem que ter um firewall. Além disso, os firewalls eles começaram a ser integrados com outras soluções de segurança. Você coloca ali junto o sistema de detecção e prevenção de intrusões, que é o famoso IDS, IPS. Você pode colocar junto o antivírus, sistema de gerenciamento de eventos, informação de segurança, aqueles que a gente já falou também aqui num episódio, os CIEMs.
Eles vão pegar os logs, fazem correlação de tudo. Então, esse tipo de solução integrada é bem moderno, aí vem junto com as soluções de firewall, já vem integrado com essas outras funções. Pois é, Heitor, agora tu estava falando de DSPS. Quando eu falei lá no início sobre a analogia do porteiro da festa que cuida quem está entrando, o IDS e o IPS, eles são bem isso. O, o IDS é o E-Detection System, então é a pessoa que chegou até ali que quer entrar, ele vai fazer a detecção. E o IPS é proximidade, é Proximity System, ele lê os dados antes mesmo de chegar no firewall. E eu acho isso muito interessante porque o firewall tem que ser, ele tem que estar agregado a ele uma tecnologia de inteligência muito grande para fazer toda essa parte de um e outro, e às vezes o firewall está fazendo muito mais coisa além disso. Posso só fazer um adendo aqui, Bruno? Fica à vontade. O IDS, ele é de detecção, então ele seria como se fosse um pincher, que quando tem alguma coisa ele sai latindo. O IPS, ele é de proteção, então é como se fosse um Rottweiler, que se acontecer alguma coisa ele já vai lá e morde. Isso, eu inverti, tá certo, Heitor, tá certo, eu inverti os dois. Mas é isso aí mesmo. Então, já que eu já deixei minha gafe aqui, né, que o Heitor já me corrigiu no ao vivo, aí agora tem vídeo, vocês não vê a cara do que eu fiquei aqui. Vamos lá, vamos seguir. Então, vamos lá. Assim, vamos seguir dos faros. A evolução, né, que a gente estava falando até agora, ela é contínua. Vamos dizer assim, à medida que novas ameaças surgem, as tecnologias de rede também avançam. É um grande desafio lidar com ataques cada vez mais sofisticados. Assim, os profissionais hoje de infra, de segurança, porque aqui a gente não está falando só de segurança, a parte de infraestrutura tem que conversar igual. Eles têm que garantir todo o desempenho de rede. E não adianta ficar tão seguro a ponto de inviabilizar o negócio da empresa, né, Heitor? Sim, você falou do Windows 95, você começava a colocar lá zona de alarme, não sei o que, ficava lento, ia ficando mais lento, fica seguro, mas você não consegue usar, aí não adianta, né? Não, é aquela coisa assim. Eu vou seguir com o raciocínio, mas só um adendo. É, não adianta tu trancar todo mundo dentro do prédio, passar chaves e dizer assim, agora tá todo mundo seguro. Se a pessoa quiser sair, ela vai sair. Pois é. Bom, mas seguindo no foco, precisamos também sempre manter atualizado, né? A Hum. gente falou em segurança, mas a segurança requer atualização. Tem sempre um dia zero surgindo novo. Todo dia tem. E para isso tem regulamentações de segurança, de privacidade. É basicamente aquilo que eu sempre falo. Enquanto a gente está dormindo aqui, tem um chinês acordado do outro lado pensando em como vai estragar o nosso dia. Pois é. Com certeza, Bruno. Agora, voltando ali aos tipos de firewall, usando uma outra abordagem, eu acho que a gente pode dividir em três grupos. Tem os firewalls de rede, os firewalls de aplicação e os firewalls pessoais. E vamos explicar cada um deles. Os firewalls de rede, eles são dispositivos dedicados e eles controlam o tráfego da rede entre diferentes segmentos. Então vai ter ali a LAN, a internet, vai fazer essa proteção. Aqueles que são mais parrudos, feitos para aguentar bastante tráfego, eles geralmente são esse tipo de firewall de rede. Geralmente são implementados como hardware mesmo, um hardware dedicado, é um appliance de firewall, é um equipamento que você põe lá fisicamente. Dependendo da estrutura, ele pode ser um software em um servidor. Só que aí é menos parrudo, né? Vai depender do bolso de cada empresa. Esses firewalls de rede, eles geralmente são posicionados entre a rede interna da organização e a internet, que é o mais perigoso ali, né? E eles vão atuar como um ponto de controle para fazer esse tráfego de entrada e saída. Já os firewalls de aplicação, eles operam em um nível mais alto do modelo OSI,
Então eles vão inspecionar ali o tráfego no nível de aplicação, como o próprio nome diz. Esses firewalls, eles são capazes de examinar o conteúdo real dos pacotes de dados. E eles vão permitir uma filtragem mais granular, com base no protocolo. Vai depender ali do tipo de aplicativo, do conteúdo. E tem os firewalls de aplicação, eles geralmente são usados para proteger aplicativos específicos. A gente vê muito em servidor web, eles são capazes de fornecer proteção contra alguns ataques direcionados, aqueles ataques para aplicativo web mesmo. Heitor, E antes de tu ir foi. pro próximo file, ahn, deixa eu fazer aqui um adendo, que nem se eu fosse usuário. Vamos dizer assim, o que é uma filtragem mais granular? Você vai ter coisas mais específicas que ele vai olhar. Você tem uma primeira camada ali que vê o geralzão e geralmente pega coisas mais óbvias. Quando você tem uma aplicação, a sua aplicação ela vai ter alguma porta aberta, ela vai rodar algum serviço específico, ela vai ter alguma configuração que todo mundo pode conhecer ali para tentar explorar. Ela vai usar uma tecnologia específica. Então você direciona esse firewall de aplicação para proteger para a sua aplicação. Então ele é muito mais personalizado. É nesse sentido que entra o granular. Você vai proteger uma coisa mais específica. Isso, exatamente, perfeito como sempre, Heitor. Mas assim, por que eu quis te questionar isso? Para quem está nos ouvindo e está trabalhando, está estudando, tanto a parte de infra quanto a parte de segurança, a palavra granular, ela vem sendo usada cada vez mais. Há um tempo atrás, eu nem escutava falar. Hoje em dia, quando tu faz um treinamento, quando tu tá falando de segurança, até no dia a dia mesmo, ela está sendo bem usada. Então procure sempre saber o que é esse trabalho. Por exemplo, que nem a gente está falando de file, o que é essa filtragem? Porque vocês vão usar bastante e vocês vão vir mais com frequência. Bom, segue aí, Legal. Heitor. Boa, muito bem colocado. O outro que eu queria falar é o firewall pessoal. Ele geralmente são softwares, eles são instalados ali nos endpoints, pode ser o computador ou notebook ali do colaborador. Eles servem para proteger os dispositivos contra ameaças de rede. Quem é das antigas aí vai lembrar do famoso Zone Alarm que a gente citou, né? Você instalava ele no computador e deixava tudo mais lento, mas ele protegia a sua conexão. Hoje em dia, o próprio Windows ele já vem com um firewall. E olha, eu diria que ele é bem decente, viu? Ele já ajuda muito. A Microsoft foi bem esperta porque ela comprou algumas empresas e adquiriu algumas tecnologias que ela colocou no Windows. E foi muito bem-vindo. Para quem ainda tem dúvidas ou pensa assim que não, vou usar o Windows Defender, o file do Windows, porque é o Windows e deve vir com uma tela azul já de praxe. Na última avaliação do Gartner, o Windows Defender ficou bem conceituado, ficou numa classe boa. E o file, como está dentro do Windows Defender, vai junto, né? Então ele não é de todo ruim. Bem pelo contrário, como o Heitor disse, ele tem sua qualidade. Mas se estão na dúvida, gente, Google, busquem lá, vocês vão ver que o que a gente está falando aqui tem embasamento. Boa. Boa, né? Mas vamos seguir que o assunto hoje não é Defender. Depois a gente faz um episódio falando só de antivírus, o que tu acha? Pode ser. Mas hoje é Firewall. Então vamos pensar assim. Agora a gente falou dos tipos de Firewall. Então vamos pensar na arquitetura. O Firewall pessoal, como o Heitor disse, ele é um Firewall de host. Já existe o Firewall de perímetro, que é aquele que fica na borda da empresa com a internet, que o Heitor citou, que fica lá depois da DMZ.
É depois ou antes, Heitor? É depois, né? É, ele fica depois da DMZ e antes da borda. Isso. Aí tem os files da próxima geração, que como a gente falou, os NFG, que é uma evolução dos tradicionais, por isso já o nome carrega. Eles oferecem recursos que são muito mais avançados na inspeção de tráfego. Esses files do tipo NFG, eles combinam as funcionalidades de um file tradicional com recursos a mais. Ah, o que é um recurso a mais? Um SIEM, por exemplo. A prevenção de extrusões, que é o IPS que a gente falou antes, a filtragem de conteúdo, por exemplo, a análise de comportamento de aplicativos, a detecção de malwares. Geralmente eles costumam ser bem caros, mas eles são projetados para isso, né? Para fornecer uma proteção muito mais abrangente, com ter uma ampla. Ai, vamos lá de novo, gente. É ao vivo, tá? Eu não tô mais cortando, por isso que vocês vão ver essas coisinhas acontecer. Ele é caro, mas protege mais, resumindo. Exato, obrigado, Heitor. Ele é caro, mas protege mais. E assim, eles oferecem uma maior visibilidade do controle sobre o tráfego de rede. Isso é importante, a gente entender melhor qual é o que está passando. Bom, como eu falo, né, do software pago, então, para quem tem dinheiro e está disposto a gastar, é uma boa opção. Uma outra opção, porque a gente não tem só uma, a gente aqui tem conhecimento e conhecimento a gente dá opções, são os dispositivos de segurança unificado, o que o Heitor citou antes, que a gente já falou no episódio dos Open Source, que é os UTM. Eles são, na verdade, são appliances de segurança. Eu acho que eu assassinei o inglês de novo. Que são os famosos tudo em um. Eles combinam vários recursos de segurança em um único dispositivo. Uma das opções que chega perto de ser um UTM é o pfSense. O pfSense a gente falou, não é o que tu faz o file em cima do computador de casa? Dá para fazer. É. Serve para isso também. Então, a vantagem do pfSense, como de outros, é o custo, né? Ele só não tem o custo de licenciamento. Por isso o nome do open source. Nele dá para, por exemplo, configurar o file, uma previsão de IPS, uma VPN, até o gerenciamento de tráfego dá para fazer. Por exemplo, dá para colocar assim dois links de redundância nele e ele vai fazer o famoso load balance entre um e outro. Até dá para configurar, por exemplo, dois computadores, dois servidores e deixar um como redundância do outro, aquele famoso cair um sobe o outro ali. Interessante, né, Heitor? Nossa, é bem legal. Se você conseguir fazer isso, você vai ter sempre ali aí uma disponibilidade muito alta, né? É. E essa escolha da arquitetura, da implementação do Firewall, ele vai depender da necessidade ali de cada organização, né? Não é nem todo mundo que vai precisar dessa disponibilidade tão alta, coisa do tipo. Depende ali do ambiente da rede, dos recursos disponíveis. Muitas organizações, elas optam por uma abordagem em camadas, né, igual a gente falou, que é a melhor opção. Você falou aí do antivírus, o antivírus e o firewall, eles costumam andar de mãos dadas, né, eles são complementares. Você pode implementar o firewall de perímetro, implementar o firewall de host, colocar outras soluções de segurança nos diferentes pontos da rede. Aí sim você vai ter uma proteção abrangente. E essas soluções de próxima geração, elas são excelentes, mas como o Bruno falou, tem o custo. E os UTMs, aí tem para todo bolso. Você pode ter ali um appliance dedicado, você pode criar um servidorzinho, instalar nele. É a parte que tem que saber configurar, né, Bruno? Como a gente tava falando, agora tá citando aí de novo, ah, se tu tem um UTM, como a gente pegou como exemplo o pfSense, e tu faz ali os dois exemplos que eu dei,
de dois links e tu fazer o load balance entre os dois e dois servidores e tu fazer a redundância de que um sobe o outro, pô, quero conhecer o cara assim, porque já é um crânio. Sim, e usando o PFSense não vai ficar tão caro, né? Você não precisa de um servidor tão parrudo para rodar o PFSense. Verdade. Bom, pessoal, vamos seguir o conteúdo. Um dos principais é que eu digo seguir o conteúdo porque assim, se a gente vai nos devaneios, a gente vai derivando o assunto e esquece, né? Sempre tem o É que raro, falar. mas acontece muito. Então, um dos principais desafios que são enfrentados pelos firewalls é o risco de vazamento de dados. Ah, parece que depois da LGPD esse problema ficou ainda pior, né? Mas os dados já vazavam antes, vazam hoje, vão vazar amanhã. Mesmo com regras de filtragem cuidadosamente configuradas, é possível que dados sensíveis possam escapar da rede, especialmente se os firewalls não forem configurados adequadamente. Eles não vão monitorar e controlar o tráfego de saída corretamente. Isso acontece muito. Com frequência, talvez. Claro, tem sempre um cara assim que nem o Heitor, que é o cara da segurança, que tá lá para configurar, para deixar ele que não passe nada, tem. Mas sempre tem o cara lá do outro lado dizendo assim, vem informação, vem informação. É, Bom, gente, nesse ponto é bom considerar um sistema de DLP, que é uma prevenção da perda de dados. Também vale a pena pensar numa criptografia, no famoso VPN. Isso sem esquecer que não podemos inviabilizar o negócio da empresa. Ou seja, não adianta fechar as portas e mandar todo mundo lá ficar lá dentro. A pessoa tem que sair também. sim, você tem toda a razão. E os firewalls, eles estão sujeitos a ataques, por exemplo, ataque de evasão, né, Bruno? É um ataque de evasão, por exemplo, o invasor ele tenta contornar as regras de filtragem. Então ele vai passar ali o firewall para tentar enviar um tráfego malicioso. E esse tráfego não vai ser detectado. Eles podem explorar vulnerabilidades na implementação do firewall, utilizar alguma técnica avançada, do tipo fragmentação de pacote. Aí você vai disfarçar o tráfego malicioso. Outro desafio é evitar falso positivo. Quando o firewall Uhum. bloqueia e o tráfego deveria passar, né? Um tráfego legítimo e ele Sim. bloqueia. Quem nunca passou por isso aí na empresa, né? A pessoa fala, mas não tá chegando, não sei o quê. Aí você vai ver é o firewall que está bloqueando e é um falso positivo. E quando dá problema, todo mundo xinga o cara da segurança ali, né? Ah, você fica atrapalhando o negócio. Então tem que Sempre. saber dosar isso. Além disso, tem um pior ainda, né, Bruno? Pior que o falso positivo é o falso negativo. Aí ele deixa passar o tráfego malicioso. Dependendo do que passar ali, pode ser o fim da linha, né? Fim da linha para o cara da segurança, ou, no pior das hipóteses, fim da linha até da empresa. Por isso que eu sempre digo, já fizeram backup hoje? A gente não quer o fim da empresa, gente. É verdade, Heitor. Mas só reforçando, ele sempre xinga o cara da segurança, que bota a culpa no sistema e diz que a culpa é do cara da TI. E assim todo mundo fica feliz. Ou Bom, não. ou não. Bom, além desses, existe um tipo especial de file que é conhecido como WAF. O WAF ele vem é uma sigla que vem de Web Application Firewall. Dessa vez eu não assassinei o inglês. Perfect. Ele é um tipo de firewall projetado especificamente para proteger aplicativos web contra uma variedade de ataques cibernéticos, mas o principal é o famoso SQL Injection, o Cross-Site Scripting, o famoso XSS, XSS, para falar mais bonitinho, Tá gringão hoje, hein, Bruno? e o famoso DDoS. Esse não tem outro, é ataque de negação, é dose e deu, não tem outro nome. Sabe que agora é só um adeno. Eu tava fazendo até agora, semana retrasada,
o curso da AWS. E a AWS, como todo mundo sabe, é nuvem. E nuvem é aquela, né? Tá tudo lá em cima. É os máquinas virtuais, é o banco de dados SQL. E aí eles estavam explicando pra gente a questão do file, do WAF deles. E eu achei curioso que o WAF ele faz a proteção, no caso da AWS, tá? Do SQL Injection. Mas os ataques de negação de serviço, o DDoS, o WAF ele até ajuda, mas a AWS tem um segundo software por cima do WAF, por cima não, antes ao WAF, que serve só para fazer o bloqueio de ataques de negação de serviço. Então é como se eles tivessem o firewall do firewall. Poxa, Não, porque pra mim, quando eles falavam em WAF, eu já tava pensando, é o cara que vai fazer o bloqueio do SQL Injection e vai fazer o DDoS. Aí daqui a um pouco os caras começam porque tem esse software aqui, porque tem esse aqui, e daqui a pouco eles dizem, não, porque o DDoS ele é gerenciado por esse software que está antes do firewall. Então o firewall ele até vai bloquear DDoS, mas só se passar pelo nosso primeiro software. legal, hein? Pô, aí eu vi que os caras não brincam em serviço nunca. Bom, e o WAF? O propósito dele o principal é proteger os aplicativos web contra vulnerabilidades e ataques direcionados para a nuvem. Eles filtram o tráfego do famoso protocolo HTTP e HTTPS e aplicam as políticas de segurança bem customizadas, bem personalizadas. Os WAFs são capazes, gente, de entender o contexto da solicitação e resposta do HTTP. Eles permitem uma proteção muito mais efetiva, assim, contra tudo que é direcionado para a nuvem, para a web. Legal, Bruno. Aproveitando aí seu conhecimento do curso, que você falou do Firewall. Fala pra gente, onde que nós podemos implementar o WAF? Então, o WAF ele fica basicamente na borda da rede, dentro da aplicação da nuvem. Se for na borda da rede, ele fica sempre assim, ó, entre a internet e o servidor web. Basicamente, tu tem o teu Dropbox lá, teu S3, teu Google Drive. Tu quer que o arquivo saia, ele vai até o limite da onde é a nuvem e lá tá o file antes dele sair para a internet. Assim, ele consegue fazer bastante proteções, gente, contra ataques, principalmente na entrada de execução direcionados para uma aplicação específica. Agora, por exemplo, se ele tiver mais dentro da aplicação, como eu disse antes, que eles têm softwares que também fazem a parte de segurança, ele vem como geralmente um módulo, um plugin, que ele é integrado dentro do servidor web. E aí ele faz um segundo file ali dentro. Isso vai dar uma proteção, como eu disse antes, muito mais personalizada. Ele varia às vezes conforme o contexto, conforme a necessidade das pessoas. Por fim, se for numa nuvem, tu pode assim, de uma forma mais clara, contratar um serviço de provedores que vem com essa segurança, além da que já está ali. Ele serve muito bem para proteger basicamente tudo que está hospedado numa nuvem pública, mas por exemplo, o que eu vi que eles falaram que eu achei interessante é que assim, eles têm soluções que tu também pode implementar numa nuvem privada. A nuvem é tua, mas se tu quiser a solução de segurança deles, tu também pode usar. É que muita gente esquece que é um serviço opcional, né? Você tem que lembrar de contratar ele, ativar e configurar para funcionar, né, Bruno? Na verdade, eu achei muito interessante a analogia que o professor disse, que assim, um serviço de nuvem é que nem tu ir na localiza e pegar um carro. Tu não tem que pagar IPVA, tu não tem que pensar na manutenção, nada. Tá tudo pago já.
Mas tu tem que lembrar que tu vai pagar por tudo que tu fizer ali com o carro. A mesma coisa é a nuvem. No momento que tu contrata um serviço de nuvem, tá tudo pronto. Se tu quer SaaS, é mais ainda, tá tudo pronto mesmo. Mas tu paga por isso. Tu paga por cada ícone, por cada minuto que a máquina virtual estiver ligada. Tu paga pelo file. Tudo tá na conta, mas vai te dar tudo prontinho. Sim, e complementando aí o resumo do que o Bruno está falando, é bem importante ter um WAF bem configurado. Eles aplicam ali uma variedade de técnicas de detecção, de prevenção. Aí a gente vai destacar ali o que, que o WAF protege, né? Ele protege do SQL injection. Mas o que, que é isso? É uma técnica antiga, ainda pega muita gente, apesar de ser antiga, né? Ela está sempre ali no top da OASP. O WAF ele consegue detectar e bloquear essas tentativas de injetar comandos SQL maliciosos, tanto no formulário web quanto nos parâmetros da própria URL. Aí tem outro que o Bruno citou ali, o XSS, né, o Cross-Site Scripting. O WAF ele previne a execução de scripts maliciosos nas páginas web, ele protege o usuário contra esses ataques. Tem também lá o Cross-Site Request Forgery, o CSRF. O WAF ele identifica e bloqueia solicitações maliciosas, essas solicitações que tentam enganar o usuário para executar ações não autorizadas nos aplicativos web. E tem o RFI, que é inclusão de arquivos remotos, e o LFI, que é inclusão de arquivos locais. O AF ele também protege contra essas tentativas de incluir os arquivos maliciosos nas solicitações HTTP. Se não for bem configurado, se não tiver o AF, pela própria URL ali você consegue mandar um arquivo, manipular algum arquivo, ler o arquivo, fazer um monte de coisa que não deveria. Verdade, outra coisa que eu falei antes, que é só reforçar, é que o WAF também ele pode fazer ajuda na mitigação dos DDoS, que são os famosos negação de serviço. O WAF ele consegue filtrar o tráfego malicioso para evitar que essa interrupção do serviço aconteça. Então, Heitor, vamos pensar assim, então, eu só vou configurar o WAF direitinho e não vou ter mais problema nenhum? Problema nenhum. Eu gostaria de dizer que sim, Bruno, mas infelizmente a resposta é não. Porque a criatividade do ser humano é uma coisa impressionante. Se o seu site estiver todo configuradinho, tudo beleza, um agente malicioso, ele pode usar alguma técnica diferente. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu li, que existe um ataque chamado Denial of Wallet, que é alguém invadir a sua aplicação na nuvem e usar tudo quanto é recurso até você não conseguir mais pagar e o seu serviço cai. Olha o nível da sacanagem. Ah, não, Você essa é deixa boa, essa, olha, o cara se esforça. Sim. Você deixa um cartão de crédito lá e o seu cartão tem um limite, né? A zoeira Sim. não tem limite, mas o cartão tem. Quando dá esse limite, a zoeira do cara derruba o seu serviço. É lamentável, mas pode acontecer. E tem técnicas diferentes, né? Por exemplo, tem a técnica de usar caracteres cirílicos em URLs. Ô, Heitor, Falando assim, não dá nem para saber do que eu estou falando, mas eu vou tentar explicar. Você registra um domínio. Esse domínio ele é muito parecido com um domínio real, mas você muda um caractere. Tem alguns caracteres latinos nas URLs legítimas, eles podem ser trocados por caracteres cirílicos. Depois pesquisa aí o caractere cirílico, você vai ver que ele é bem parecido, mas é diferente. Esses caracteres, assim, visualmente, eles são semelhantes. A pessoa pode ali trocar o O por um O de ômega, essas substituições, você olhando, vai passar desapercebido pelo usuário. O usuário ali desavisado, ele acaba caindo nessa, né? Essas URLs falsas, elas são muito parecidas com as originais. Você acha que está entrando no site legítimo, mas você vai parar num site, e esse site só vai te trazer problema. É por isso que é importante não sair clicando em qualquer coisa por aí.
Um jeito de não cair no site errado é você digitar o endereço do site. Tem muito serial clicker por aí, né, Bruno? Tem que tomar cuidado, digitar tudo certinho, senão complica, né? Ai, desculpa, Heitor. É, assim, ó, tu tava falando, eu tava pensando. Assim, além da questão do tu digitar o site, eu até acho assim, de vez em quando tu pode ir pelo um auto-preenchimento. Mas tem que saber o que tu tá olhando. Por exemplo, se é um site que tu já faz compra sempre, geralmente ele tem memorizado algumas questões dos teus dados. Aí tu vai botar no login e vai dizer usuário não cadastrado. Opa, como assim? Tem que prestar atenção. Uhum. Então, outra coisa que tu falou que eu fiquei pensando sobre essa questão das técnicas diferentes. Cara, hoje em dia tem tanta técnica, tem tanta complexidade. Estão usando até a IA para atacar, porque a IA pensa mais rápido que nós, então geralmente um tempo de reação no software não é tão rápido quanto a IA atacando. Então tem recursos. Mas como o famoso phishing ainda é o principal, né? Os caras ainda pensam sempre no fator humano para atacar. Sim. Bom, hoje não é phishing, vamos focar. Muito interessante mesmo. Mas vamos focar de novo. Bom, só para complementar então o assunto. Já assim, vamos seguir nessa linha do Fire e o AF. Eu acho assim, ó, tem muitos fornecedores que estão adotando uma abordagem hoje de API aberta. E isso quer dizer que eles integram com outros produtos as soluções de segurança que ficam mais fácil. Essa integração, esse ecossistema de segurança permite muitas vezes uma colaboração mais eficaz entre diferentes ferramentas. Assim, a segurança, como a gente falou antes, em camadas, vão trabalhando ali todas junto, protegendo o ambiente. Isso facilita assim muito na hora de uma resposta a incidente, para um CIEM trabalhar, para um SOAR, né, Heitor? Resposta a incidente geralmente não é uma hora muito feliz, né, Bruno? É, mas acontece. É raro, mas acontece. Pois é, e você falou de IA atacando, mas também tem IA defendendo, né? Tem vários fornecedores aí colocando IA nos produtos. Isso que você falou da API aberta é muito legal, porque você consegue ver como que ela é feita e implementar coisas para integrar soluções, né? Verdade, verdade. E sempre lembrando, né? Até porque agora eu também tô nesse mundo. ahn, Tudo tem que ser documentado, tudo tem que estar por escrito lá. É importante. Anotar as lições aprendidas, né? Isso. Maravilha, Bruno. Olha, o tempo passou rápido. A gente está chegando no final do Pod Puts de hoje. Para a gente encerrar, Bruno, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Bom, depois de tudo isso que nós falamos, eu acho que vale só dizer assim, né? E aí? As portas da empresa, do computador de casa estão todas fechadas? Já deram uma olhadinha? Boa. É isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fecharam as portas hoje? E faz o backup. Valeu!